Bom dia com mais uma live aqui no nosso perfil. Eu sou a Carol Carlos e hoje começa a Semana OAB, uma semana inteirinha de lives com dicas gratuitas para sua prova de domingo. Hoje teremos revisão de Direito Civil, Direito Tributário e Ética e Estatuto da OAB. Durante toda essa semana teremos revisões gratuitas, é isso mesmo, gratuitas para a sua prova de domingo, a primeira fase do 33º exame da OAB. E aí vocês devem estar se perguntando, Carol, mas nós não teremos o Hora H? Eu até já estou inscrito, já estou inscrita e ansiosa por este evento. Sim, teremos também o nosso Hora H, o maior e melhor evento de revisão de véspera do Brasil. Mas as revisões da semana OAB serão completamente diferentes do Hora H, justamente para que vocês tenham ainda mais conteúdo para a prova de domingo, que é uma prova super importante, né? O time Supremo considera isso. Por isso, pensou na Semana OAB, para que vocês tenham ainda mais conteúdo e, afinal, essas revisões aqui são gratuitas. E se você não sabe o que é o Hora H, olha só, eu vou te dar uma dica. Acesse o nosso site agora, supremotv.com.br e já faz a sua matrícula no Hora H para o 33º exame, que está, pessoal, com 50% de desconto por um valor super simbólico de R$19,95. Você terá aulas ao vivo no sábado, você também terá aulas gravadas. É um evento super bacana que quem já fez aqui pode dar esse depoimento de como realmente o evento é super interessante. Vamos começar então a nossa revisão? Vou chamar aqui então os nossos convidados do dia. Enquanto eu chamo e coloco aqui nos comentários um comentário fixado do tema da nossa live, clica nesse aviãozinho e manda essa live para os seus amigos. Afinal, quanto mais a gente compartilhar esse conhecimento, melhor. Concordam? Então vou colocar aqui, ó, revisão gratuita OAB. E já vou convidar os nossos professores de hoje, Lilian Souza, Rafael Moura e Núbia de Paula. Já estão eles aqui para a gente já começar. Consegue me escutar direitinho? Oi, Fernando. Oi, Xande. Oi, Núbia. Oi, Lilian. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Tudo gente. jóia. Vamos começar, então, nossa revisão? Vamos lá, pessoal. Vamos começar com o tributário, então. Isso aí. Bom dia, pessoal. Bom, Ei, Rafa, bom dia. Bom dia. Bom dia, Rafa. Ei, Rafa. Basicamente, a prova de tributário da OAB, ela vai lidar com cinco macro temas, né? Ela vai lidar com a parte constitucional, que é o nosso sistema tributário nacional, com o Código Tributário Nacional, vai lidar ainda com os tributos em espécie. Dentro de tributos em espécie, é bom que a gente tenha um pouco de cuidado com impostos em espécie. Temos ainda aquele assunto relacionado com o processo tributário, que desde o 24º, 25º exame vem sendo muito marcante a presença de processo judicial tributário na prova de primeira fase da OAB. E a gente tem ainda um quinto tema, que seria um tema mais genérico, que seria o entendimento jurisprudenciais, notadamente do STF e do STJ. Então, dentro desses cinco macro temas, eu trouxe aqui alguns assuntos para vocês. Então, dentro da parte constitucional da nossa disciplina, o que mais cai na parte constitucional do direito tributário? Sem sombra de dúvida, princípios e imunidades. Sempre tem uma questão que vai abranger um desses dois assuntos, tá? E um princípio que eu acho que tem grande chance de cair na sua prova é o princípio da legalidade tributária. É um dos pilares que a gente tem no direito tributário. O princípio da legalidade tributária, ele está esculpido no artigo 150, inciso 1º da Constituição. E ele fala basicamente o seguinte: toda vez que a carga tributária tiver que ser aumentada, isso precisa ser feito por meio de lei em sentido estrito. Então, para criar um tributo novo, para majorar um determinado tributo, eu preciso de lei em sentido estrito para poder fazer isso. O que é lei em sentido estrito? Seja uma lei ordinária, uma lei complementar, uma lei delegada ou mesmo uma medida provisória, nos termos do entendimento do STF. Uma vez que essa medida provisória ela será depois convertida em lei ou não.
E aí, não sendo convertido em lei, um decreto legislativo, não executivo, um decreto legislativo, ele vai dizer, então, os efeitos daquela medida provisória que perdeu a sua eficácia enquanto ela esteve existente naquele ordenamento jurídico. Então, o princípio da legalidade é um tema extremamente importante e, apesar da Constituição falar apenas que é necessário lei em sentido estrito só para criar e para majorar, existe um outro princípio chamado princípio da paridade das formas. Então, se eu preciso de lei em sentido estrito para criar, eu preciso do mesmo instrumento para extinguir. Se eu preciso de lei em sentido estrito para aumentar, eu preciso do mesmo para reduzir. Tá? Existem algumas exceções, a mais famosa delas e a que mais cai na primeira fase do exame de ordem é aquela dos impostos extrafiscais. Então, presta atenção. Impostos extrafiscais, que são imposto de importação, exportação, IPI e IOF, esses quatro, importação, exportação, IPI e IOF, eles podem ter suas alíquotas majoradas e reduzidas por ato do Poder Executivo. Como que a FGV cobra isso? Ela fala o seguinte: o IPI foi majorado por decreto. Isso viola o princípio da legalidade? Não, porque ele é uma das exceções a esse importante princípio. Então, dica 1, relacionada com o princípio da legalidade tributária, ok? Dentro do macrotema 2, né, que seria aí o Código Tributário Nacional, a gente tem 4 assuntos que podem ser abordados na sua prova, grosso modo. Seria legislação tributária, obrigação tributária, crédito e administração tributária. Desses 4, qual cai mais na primeira fase do exame de ordem? Sem sombra de dúvidas, crédito tributário. O crédito ele vai do 139 até o 193 do Código Tributário Nacional. E dentro desse assunto, né, de crédito tributário, é importante a gente frisar o seguinte: existe uma determinada situação prevista no artigo 185 do CTN que traz para a gente uma presunção de fraude contra a Fazenda. Fiquem muito atentos com isso aqui. Presta atenção. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu, Lilian, economizo dinheiro minha vida inteira para comprar um imóvel. E eu resolvo comprar esse imóvel de Rafael Moura. Só que o Rafael, ele, quando me vendeu o imóvel, ele tinha uma dívida tributária. Então, presta atenção. No momento em que ele me vende o imóvel, e esse imóvel é o único patrimônio do Rafael, único. Ele me vende o imóvel, que é o único patrimônio dele. No momento em que ele me vende esse imóvel, o crédito tributário que ele está devendo já estava inscrito em dívida ativa. O que é dívida ativa? É um cadastro público dos devedores do Estado, enquanto poder público. Então, eu coloco ali dentro tanto crédito de natureza tributária quanto não tributária. Então, se o Rafa está devendo tributo e não pagou, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Eu já tinha, então, o crédito inscrito em dívida ativa e depois, isso é muito importante, depois da data da inscrição do crédito em dívida ativa, o Rafael vende o único imóvel, o único patrimônio dele para mim. E eu sou terceira de boa-fé. Pouco tempo depois, é distribuída uma ação de execução fiscal para cobrar esse tributo do Rafael. E o meu imóvel é penhorado. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Eu tenho certeza que, né, vocês vão ver civil com a Núbia aí agora, que esse do direito civil vai falar assim, embargos de terceiro, porque ele é um terceiro de boa-fé. Claro que ele pode alegar isso. Não tem averbação na matrícula e deve ser comprovada a má-fé de acordo com a súmula 375 do STJ. Só que essa súmula não se aplica para o direito tributário. Essa súmula tá válida, tá linda, tá eficaz lá no direito civil. No tributário, não. No direito tributário, presume-se absolutamente fraudulenta essa operação. Por quê? Ele começou ou se desfez do seu patrimônio, que era a garantia que ele tinha para aquele crédito tributário, após a data de inscrição em dívida ativa. Por que é tão importante esse marco após a data de inscrição em dívida ativa? Porque a dívida ativa, ela coloca fim ao sigilo fiscal. Por isso é tão importante. Se eu quiser comprar um imóvel, então, e isso vale para a prova da OAB, vale para a sua vida, eu sugiro que vocês façam o seguinte antes de comprar. Gostou do imóvel? Beleza. Vai lá na prefeitura
e pede uma certidão negativa de débitos do imóvel. E pede também do proprietário. Você precisa do número do CNPJ, do CPF do proprietário, se for pessoa física, CNPJ se for pessoa jurídica, e dos dados do imóvel. Se não estiver devendo nada, ótimo. Faça a mesma coisa no âmbito estadual e faça a mesma coisa no âmbito federal. Pelo menos onde aquele imóvel está circunscrito, né, gente? Você não vai sair pedindo certidão de todos os lugares do planeta, nós vamos ser razoáveis. Mas por que isso é importante? Porque como após a inscrição em dívida ativa não tem mais sigilo fiscal, quando eu chegar lá e falar, Rafael Moura está devendo alguma coisa aqui? Eles vão falar, qual que é o CPF de Rafael Moura? Eu falo, é tal. Se tiver inscrito em dívida ativa, eles vão falar, tá devendo isso aqui. Agora, esse crédito tributário existe, mas ainda não está inscrito em dívida ativa. O que a Fazenda vai falar? Não sei, nunca nem vi crédito tributário em nome dele. Então, a banca vai te falar o seguinte, se você adquire esse imóvel após a data de inscrição em dívida ativa, presume-se absolutamente fraudulenta essa determinada operação. Isso significa que não se admite prova em sentido contrário e o próprio STJ já disse que não se aplica a súmula 375 do STJ. Isso pode ser cobrado, inclusive, para fazer aí uma interdisciplinaridade com o direito civil, tá? Então fiquem muito atentos. Lilian, mas e se eu compro esse imóvel antes da data de inscrição em dívida ativa? Aí a Fazenda vai ter que provar a fraude. Neste caso, a Fazenda tem que provar a fraude porque ali não tinha essa data de inscrição em dívida ativa, ainda havia o sigilo fiscal. Tranquilo? Próxima dica, então, relacionada aqui com impostos em espécie dentro do tema tributos em espécie. Pessoal, eu acredito que, em razão da pandemia, eles podem cobrar alguma coisa relacionada com empréstimo compulsório e talvez tentando te confundir com o imposto extraordinário de guerra. Por quê? O empréstimo compulsório, que é um tributo de competência privativa ou exclusiva da União, isso significa que só a União pode criar, e o dia que ela criar tem que ser por lei complementar, é um tributo reservado à lei complementar, então não pode nenhum tipo de outro veículo normativo, só a lei complementar. O dia que ela for criar, tem que estar acontecendo 3 coisas no mínimo. Situação de guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, e o Covid entra aqui, na situação de calamidade pública, e uma situação que exija investimento público de relevante e urgente interesse nacional. Quem define o que é esse interesse relevante e urgente, né, no âmbito nacional, é o próprio Poder Legislativo. Então, diante de qualquer uma dessas 3 situações, a União está autorizada a criar um empréstimo compulsório, presta atenção, o dinheiro arrecadado com empréstimo compulsório necessariamente tem que ser gasto nesse fim. Qual fim? O fim que deu causa à sua criação. Se criou para a guerra, tem que usar na guerra. Se criou para calamidade, tem que usar na calamidade. Se criou para investimento, tem que usar no investimento. Independentemente de qual é a causa justificadora dessas 3 situações, ele tem que ser criado por lei complementar, tá? Só que existe o imposto extraordinário de guerra. O empréstimo compulsório está no 148 da Constituição. O imposto extraordinário de guerra está lá no 154, inciso 2 da Constituição. O imposto extraordinário de guerra também é de competência privativa ou exclusiva da União. Então, os dois é só a União que pode criar. Mas no imposto extraordinário de guerra não tem necessidade de lei complementar. Lilian, então pode criar por medida provisória? A gente já viu que, de acordo com o princípio da legalidade, é lei em sentido estrito, então pode. Pode ser medida provisória, lei ordinária, lei delegada ou, se quiser, lei complementar. Só que o imposto extraordinário de guerra é só para guerra externa ou sua iminência. Ele não pode ser usado para calamidade pública, para situações de Covid. Ele não pode ser usado para investimento, tá? O imposto extraordinário de guerra tem a guerra. Celebrou a paz 5 anos após a data da celebração da paz, é o prazo máximo que ele pode ser cobrado. O empréstimo compulsório pode ser cobrado enquanto for necessário. E, o empréstimo compulsório é o único tributo restituível que a gente tem. Então, se o poder público exige um empréstimo compulsório, a lei complementar que cria tem que dizer como, quando, em que condições, até que dia, de que forma ele vai me devolver esse valor. Por quê? Por conta do artigo 110 do Código Tributário Nacional. Ele fala o seguinte, mais uma vez,
paralelo com o direito civil, porque o direito tributário é um direito de sobreposição. Ele te fala o que tributar. Então, ele fala, eu vou tributar herança, doação, mas ele não te conta o que é isso. Você pergunta lá para o direito civil, você pergunta lá para a Núbia. Então, a gente tem o seguinte, esse meu empréstimo compulsório, quando a Constituição chamou ele de empréstimo, e quando você vai no Código Civil, vê o que é empréstimo, contrato de mútuo, ele fala, olha, é alguma coisa, é algum contrato que você pega uma coisa pro seu coleguinha e depois você se obriga a devolver essa coisa pro seu coleguinha. Né? Não vou... A minha definição de mútuo, certamente a Núbia tem uma definição muito melhor, mas basicamente é isso, você tem que me devolver aquele negocinho que você pegou. Então, já que chamou de empréstimo, o Código fala o seguinte, toda vez que a Constituição Federal, Estadual e leis orgânicas utilizarem conceitos de direito civil, conceitos de direito privado, isso tem que ser respeitado para fins de competência tributária. Quem vai dar o alcance e a extensão tributária disso é o direito tributário. Mas eu, direito tributário, não posso mudar o conceito de empréstimo. Então, se no direito civil pressupõe que no empréstimo a coisa tem que ser devolvida, é por isso que o empréstimo compulsório tem que ser devolvido também, tá? E uma curiosidade, o empréstimo compulsório, ele pode ter fato gerador igual ao de qualquer outro tributo que exista. E o imposto extraordinário de guerra, ele pode ter fato gerador igual ao de qualquer outro imposto que já exista. Tranquilo? Quarta dica, só para a gente chegar no quarto macrotema, já estou finalizando. Processo judicial tributário. Sempre tem, desde basicamente o 23º, 24º, uma questão de processo judicial tributário. E não existe, né, um código de processo tributário. É o código de processo civil que a gente aplica para o direito tributário, tá? Muito importante aqui, pessoal, fazendo um gancho aqui junto com o último macrotema, que é entendimento dos tribunais superiores. Eles podem te contar a seguinte historinha. Imagine que alguém, agora a Núbia, resolveu entrar com uma ação porque a Núbia recebeu uma notificação de um auto de infração dizendo que ela deve um determinado valor a título de IPVA para o Estado. Ela fala, não devo, esse carro nunca foi meu. Eu não sou o proprietário desse carro, não devo esse IPVA. Certamente algum equívoco, pode ser caso de algum homônimo, enfim, não devo isso. Vou discutir, então, não consegui provar administrativamente, vou discutir em juízo que eu não devo isso. E aí a Núbia, ela resolve entrar com uma ação anulatória. A ação anulatória do débito fiscal, ela tem como objetivo anular aquele ato administrativo. Qual ato administrativo nesse exemplo? A cobrança do IPVA. Teve um lançamento, que é um ato administrativo privativo do fisco. O fisco apurou que Núbia deve e lançou. Falou, Núbia, tá aqui, me dá meu dinheiro. Ela fala, não dou, porque eu não devo isso. E ela entra com uma ação anulatória. E a Núbia tá tão certa de que vai ser fácil ela conseguir provar isso, que ela fala, eu não vou tirar dinheiro do bolso para depositar. Por quê? Porque o depósito, pessoal, é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito. O que é isso? As causas de suspensão da exigibilidade do crédito são situações que, quando elas acontecem, presta atenção, o fisco está impedido de cobrar aquele crédito tributário. Ele não pode entrar com a ação de execução fiscal, ele não pode pegar meu patrimônio, ele não pode bloquear meu dinheiro na conta, ele não pode me cobrar. O fisco pode lançar o crédito tributário diante de uma causa de suspensão da exigibilidade? Pode e deve, porque se ele não lança, decai. E decadência e prescrição no direito tributário são causas de extinção do crédito. No civil, problema do civil. No tributário, são causas de extinção do crédito, tá? Então, ele pode sim lançar, mas ele não pode cobrar. E aí a Núbia fala, eu não vou tirar o dinheiro do bolso para depositar isso aqui, porque é muito fácil para mim provar que eu não tenho esse carro. Eu consigo aqui pedir, né, com os documentos, e eu peço uma liminar. Eu peço, na verdade, uma tutela, né? A gente está falando de uma anulatória, eu peço aqui uma tutela de urgência, de evidência, não interessa a natureza da tutela. Mas eu não quero depositar. E é um direito da Núbia não depositar, porque, ó, o depósito é um direito subjetivo do devedor. Ele não é obrigado a depositar. Só que aí vem o juiz e não recebe a ação anulatória de Núbia, porque fala o seguinte, não recebo a ação, não conheço da ação, porque ela não foi acompanhada do depósito integral do valor exigido.
Com isso, a gente fecha os últimos 2 macrotemas, que seria o processo judicial tributário e entendimento dos tribunais. Por quê? 2 súmulas vinculantes importantes. Súmula vinculante 21 e súmula vinculante 28. A 21 é relacionada ao processo administrativo fiscal, que fala o seguinte: não pode ser exigido do contribuinte que ele realize depósito recursal ou arrole bens para que ele tenha direito a oferecer recurso na via administrativa. Porque o decreto 70.235, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, ele exige isso. Só que o STF falou, não, você deposita se quiser. E desde então não existe essa obrigatoriedade para o processo administrativo. E no processo judicial, a súmula vinculante 28 fala o seguinte: não pode o depósito ser exigido como uma causa, como um requisito de admissibilidade de ação judicial, presta atenção de novo, em que se pretenda discutir o crédito tributário. Foi exatamente o que a Núbia fez. Ela entrou com a ação para falar, não devo isso e não vou pagar. E aí o juiz não conheceu da ação dela, porque disse que faltou um requisito indispensável, que seria o depósito. Ela deposita se ela quiser, tá? E o depósito, se você tiver dinheiro, ele pode ser uma das melhores causas de suspensão. Você não pode cravar sempre que ele vai ser. Ele pode ser. Por quê? Porque ele estanca os efeitos da mora. Quando você deposita o valor integral, o depósito ele vai ser corrigido no mesmo critério do crédito tributário. Então, se aquilo demorar 30 anos depois, você ali não tem que tirar mais nenhum real do bolso, aquilo vai ser só convertido em renda para a fazenda. Mas, presta atenção, pegadinha aqui. Não pode ser exigido o depósito, então, para a ação em que eu pretendo discutir a exigibilidade do crédito. Mas essa súmula vinculante 28 não se aplica para 2 ações tributárias. Ela não se aplica, esse entendimento de que não pode, o depósito não é uma condição de admissibilidade, não se aplica para ação de consignação em pagamento. Por que não? Porque na ação de consignação em pagamento, o que eu quero é pagar. E eu não consigo. Por que eu não consigo pagar aqui? Artigo 164 do CTN. Seja porque eu tenho recusa, o fisco se recusa a receber. Acredite, já vi uma situação assim, por picuinha política, em município isso é comum. Seja porque existe subordinação do pagamento, como assim? Você está devendo IPTU e taxa de coleta de lixo, vem na mesma guia. Você tem dinheiro para pagar só um e os 2 são devidos. Você chega lá para pagar, ele fala, só receba os 2 juntos. Você tem direito de pagar só o que você tem, só o que você quer, só o que você tem condição na hora, porque senão você fica em mora nos 2. Ou então, diante de uma situação de bitributação. Você tem mais de um sujeito ativo exigindo tributo para o mesmo fato gerador. Isso é muito comum para ISS. Local do pagamento do ISS é um transtorno, porque município, todos os entes federativos querem dinheiro e a lei complementar que regulamenta o ISS, ela pecou um pouco em alguns itens, em alguns serviços. Então, se é um município, se o prestador está localizado, a sua sede está no município A, o município fala, é para mim. Mas ele prestou o serviço no município B, o município B fala, o ISS é meu. Mas ele passou de carro no município C, o município C fala, é meu. E aí fica essa zona, e ao invés de você pagar 3 ISS, você deposita em juiz e fala, crianças, vem cá, o dinheiro está aí, se matem. Quem provar que é o credor, levanta. Só que como no direito tributário você só pode pagar as coisas com dinheiro, o que você vai ter que fazer na ação de consignação em pagamento? Depositar. Por isso que não se aplica para consignatória. E também não se aplica para ação de embargos à execução fiscal. Lilian, o artigo 919 do Código de Processo Civil fala que eu não preciso garantir a execução para embargar. Civil, problema do direito civil. Aqui é direito tributário. Então, você tem do outro lado um ente que tem prerrogativas. Em nome do interesse público, se você não garante a ação de execução fiscal, regida pela LEF, pela Lei 6.830, você não embarga. Mas é injusto, a vida é injusta. Você pode entrar com outras ações, mas embargar você não vai, porque ela pressupõe a garantia daquele determinado crédito tributário. E uma das formas de se garantir é o depósito. Tranquilo? Então, súmula vinculante 28, depósito não pode ser admitido como causa de admissibilidade, como requisito de admissibilidade de uma ação judicial em que se pretenda discutir o crédito. Lembra da anulatória da Núbia, mas ela não se aplica para consignatória e ela não se aplica para ação de embargos à execução fiscal. Acho que é isso, pessoal, de direito tributário. Basicamente, essas dicas aí, dentro de cada um dos grandes assuntos que são cobrados.
Excelente, excelentes dicas, Lilian, para a prova de domingo. Tenho certeza que o pessoal anotou tudo aí. Muitas dicas, viu, pessoal? Quem não assistiu, quem chegou depois, fique tranquilo, a live vai ficar salva para vocês reverem se precisarem e também para quem chegou depois e quiser pegar desde o início. Lilian, muito obrigada pela parceria de sempre, viu? Nos vemos no hora H, certo? Obrigada. Hora H que vai ser No hora H sensacional, e na inclusive. segunda fase. E na segunda fase, exatamente. E eu falei com os meninos aqui mais cedo antes de vocês entrarem que as dicas do Hora H serão diferentes das dicas da semana OAB. Então, quem não se inscreveu ainda, corre no site, porque as matrículas ainda estão abertas e vai ser um evento sensacional. Lilian, obrigada demais, beijo, viu? Lilian. Arrasou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos agora com ele, Rafael Moura. Eu acho que, eu posso dizer, né? A disciplina mais importante da prova da OAB. Todo mundo fica ansioso para saber o que vai cair nessa prova em ética e estatuto. Pelo amor de Deus, não posso perder essa disciplina de jeito nenhum. Vamos lá, né? Então, vamos lá. Pessoal, Rafael, o que você dentro preparou para a dessa gente hoje? visão de trabalhar temas que não serão objeto do nosso hora H, optei aqui por trabalhar, por exemplo, por um impedimento e incompatibilidade. Tema extremamente recorrente na prova dos senhores, tema previsto lá no nosso estatuto da OAB, do artigo 27 até o artigo 30 do nosso estatuto, a Lei 8.906. E vamos lá, o que se costuma indagar sobre isso? Rafael, qual seria a diferença entre a incompatibilidade e o impedimento? Bom, você precisa colocar em mente, pessoal, o seguinte, que a incompatibilidade seria a proibição total para o exercício da advocacia, enquanto o impedimento seria a proibição parcial do exercício da advocacia. Logo, se o nosso próprio artigo 27 trouxe de forma bem nítida e clara que a incompatibilidade seria uma proibição total, nem mesmo em causa própria eu posso desempenhar minha profissão como advogado, ok? Então, proibição total, nem mesmo em causa própria. Então, nessa situação de uma eventual incompatibilidade, que estão descritas no nosso artigo 28 do Estatuto da OAB, ora ela será definitiva, ora ela será temporária. Sendo a incompatibilidade uma incompatibilidade definitiva, o que vocês têm que ter em mente, pessoal? A incompatibilidade definitiva, ela impõe ao advogado a necessidade de cancelar a sua inscrição, ok? Então, a incompatibilidade impõe o cancelamento, sendo ela definitiva, impõe o cancelamento da inscrição do advogado, enquanto o impedimento, e aí? Ele impõe um cancelamento, impõe eventualmente outra situação. Então, olha só, sendo a incompatibilidade definitiva, situação de cancelamento. Agora, Rafael, e a incompatibilidade temporária? Pessoal, a incompatibilidade temporária, ela impõe a licença, uma circunstância prevista no nosso Estatuto da OAB, precisamente no artigo 12, que permite ao advogado, ao se licenciar, não estar obrigado ao pagamento da anuidade, não está obrigado à participação nas eleições e, sobretudo, na hipótese de licença, olha que coisa interessante, você não perde o seu número de inscrição anterior. Então, o meu número de inscrição já está um pouquinho mais antigo, né? Se bobear, da professora Núbia, de tão nova que ela se bobear até mais recente que o meu, OAB 112.571. Pessoal, se eu cancelo essa minha inscrição, sinto muito, eu perco esse número OAB 112.571. Eu vou voltar com o mesmo número de senhores, 212, 215, 220 mil, que será a sua inscrição aqui em Minas Gerais. Em São Paulo está mais de 400 mil. Então, se eu requeiro o cancelamento, eu perco esse número de inscrição, eu volto com o novo número. Mas na hipótese de licença, não. Eu permaneço com o mesmo número de inscrição. Então, aqui está uma diferença cabal entre a licença e, efetivamente, o cancelamento. Na licença, eu não estou obrigado a participar das eleições, não preciso pagar anuidade e eu mantenho o meu mesmo número de inscrição. Ok? Agora, Rafael, você está dizendo que seria uma incompatibilidade definitiva, eu tenho que cancelar a minha inscrição. Para eu voltar para os quadros da OAB posteriormente, eu tenho que fazer novo exame de ordem? Não, pessoal. Não preciso fazer novo exame de ordem. O exame de ordem é como se fosse um direito adquirido do advogado. Ele precisa cumprir outros requisitos previstos no artigo 8º do nosso Estatuto da OAB para retornar para os quadros da OAB. Mas o exame de ordem
não seria um requisito a ser exigido novamente para aquele que solicitou o cancelamento da sua inscrição para a assunção de eventual cargo incompatível de forma definitiva com a OAB. Ok? Então tá. Então vamos começar aqui. Rafael, e o impedimento? Já que você disse que a incompatibilidade ou é temporária ou é definitiva, logo tem que cancelar ou licenciar. O impedimento, eu cancelo ou eu licencio? Essa é a grande raiva que eu tenho, que eu chamo o pessoal de infeliz nas aulas, e o pessoal guarda isso, esse ânimo necante que eu tenho de esmagar o aluno, porque o aluno tem a imediata impressão de falar assim, olha, se na incompatibilidade eu cancelo ou licencio, no impedimento, com certeza eu vou licenciar. Não, infeliz. Se a incompatibilidade é a proibição total para a advocacia, é óbvio que, sendo o impedimento uma proibição parcial, ele, em algum momento, ele continua advogando. O cara é óbvio que precisa da inscrição dele ativa. Então, eu não cancelo nem licencio numa eventual hipótese de impedimento, pelo amor de Deus. O que seria, Rafael, então, um impedimento? São delimitações de determinadas situações em que o advogado não pode atuar naquela determinada ação, naquela determinada causa. Então, cuidado. O impedimento não gera nem o cancelamento, nem a licença do advogado. Tão somente ele tem um exercício limitado da advocacia. Eu brinco que a situação de impedimento está lá no artigo 30 do nosso Estatuto da OAB, e ela traz no seu artigo 30, inciso 1, o seguinte, olha só, são impedidos de exercer a advocacia os servidores de legislação direta, indireta, fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Eu brinco que o advogado não pode cuspir no prato que come. Por exemplo, a situação de um defensor público, não pode advogar contra o Estado, ou o defensor federal contra a União. Seria o caso de um procurador do município, que também seria uma pessoa que não poderia advogar contra o próprio município. Mas, por exemplo, eu então posso contratar um procurador do município para uma ação de dano moral coletivo, ou um dano moral contra José, contra Maria? Sim, posso. Ele pode ter uma advocacia privada, só ele não pode advogar contra o município, já que seria o município, a fazenda pública que o remunere, ok? E os nossos senadores, vereadores e deputados, pessoal, os membros do Poder Legislativo, eles estão também numa situação de impedimento, só que depende, vamos lá, olha só, os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, então, deputado, senador e vereador, eles estão impedidos de advogar contra e a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Agora, olha só, então se eu sou um vereador, se eu sou um deputado, se eu sou um senador, que estou exercendo uma convencional, eu não pertenço ali a nenhum cargo da mesa diretora da casa. Então, eu exerço meu cargo ali de deputado. Pois bem, então eu estou numa situação de impedimento, não posso advogar nem contra nem a favor as pessoas de direito público. Ok. Mas, Rafael, se eventualmente eu, enquanto membro do Poder Legislativo, assumo um cargo da mesa diretora da casa, passo a ser presidente da Câmara Municipal, vice-presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Senado, e aí? Meu caro, nesse caso específico, você sai de um impedimento e assume uma incompatibilidade temporária. No período em que você desempenhar a função na mesa diretora da Casa Legislativa, você estará numa situação de incompatibilidade temporária, logo você tem que licenciar-se ali do seu cargo, da sua advocacia e efetivamente desempenhar a sua função somente como parlamentar. Ok? Então, deputado na mesa da Casa Diretora, incompatibilidade temporária, tem que licenciar. Deputado fora da mesa, impedimento, não cancela nem licencia. Ok? Eu brinco que quem nunca namorou na vida, né? Muita gente já namorou nessa vida. Então, por exemplo, quem não tem um assunto mal resolvido, né, Núbia? Por exemplo, vamos pensar assim, aí a pessoa mora num bairro em Belo Horizonte. A pessoa mora num bairro em Belo Horizonte, por exemplo, no bairro Floresta. Isso são situações hipotéticas. Aí a pessoa pode... Por exemplo, você então numa situação
né, de solteiro, etc., você pode desempenhar suas funções enquanto solteiro em outras regiões de Belo Horizonte, menos no bairro Floresta, porque você não quer encontrar nem o capeta do passado, nem o demônio da ex-sogra, né? Dois bichos peçonhentos. Aí, pessoal, você pode, então, desempenhar a sua, né, sua atividade ali como solteiro em outras situações, em outras regiões de Belo Horizonte, menos naquela região em que ela reside. Brincadeiras à parte, pessoal, o que eu brinco da mesma forma que a gente brinca com relação a essa questão de namoro, etc. Olha, só não quero encontrar ela naquele determinado bairro. Pois bem, na mesma situação seria um jogador de futebol. Se ele está numa situação de impedimento naquela jogada, ele obviamente pode participar do resto do jogo. Ele só não pode participar daquela determinada situação, daquela determinada causa. Combinado? Vamos lá. Um impedimento, então, resolvido. Excelente comparação. Só tome cuidado com o bendito do professor, né, acadêmico aí, do professor do ramo do direito. Do ramo do direito. Por quê? Pessoal, o professor ligado, né, o docente de curso jurídico, ele é uma exceção, mais uma vez, à situação de impedimento. Por quê? Pessoal, o docente do curso jurídico, ele pode advogar contra a fazenda pública que o remunere, desde que ele seja um docente de curso jurídico. Então, tome cuidado, a prova da OAB já cansou de trazer questões que envolvem um docente da Universidade Federal de Minas Gerais ou de outra Universidade Federal. Ele pode, então, pleitear eventuais benefícios próprios contra a União? Sim, pode pleitear, porque ele é um docente de curso jurídico, desde que ele dê aula no curso de Direito, efetivamente, e desempenhe suas funções ali como advogado também. Então, ele pode, eventualmente, pleitear uma ação contra a União. Agora, cuidado. Se ele não é docente de curso jurídico, por exemplo, ele é professor da Federal, mas dá aula no curso de contabilidade sobre matemática, ele não pode ali desempenhar a sua advocacia contra a União, porque não está abarcado no artigo 30 do nosso Estatuto da OAB. Então, somente docente de curso jurídico ou coordenador acadêmico de direito que pode efetivamente cuspir no prato que come, ou seja, advogar contra a própria fazenda pública que o remunere. Ok? Sobre, por exemplo, compatibilidades, temos aqui magistrados, ministros, ok? Esses cargos são incompatibilidades, membros do Ministério Público, incompatibilidades definitivas ou temporárias, pessoal? Definitivas. Tem que requerer o cancelamento da sua inscrição. Por exemplo, prefeito, governador e presidente. Cargo eminentemente o quê? Temporário, demanda uma nova eleição, então tem que requerer a licença, ok? Por exemplo, atividade policial, guarda municipal, corpo de bombeiros, policial civil, policial rodoviário federal, todos esses casos de atividade policial também são incompatibilidades definitivas, demandam o cancelamento da inscrição do advogado. Gerente de banco. Pessoal, o gerente de banco seria uma incompatibilidade temporária. Durante a função dele, naquele cargo de comissão como gerente de banco, ele tem que querer a sua licença. Posteriormente, não teria nenhuma situação de incompatibilidade. E ainda, só para finalizar, as pessoas ligadas ao Poder Judiciário, por exemplo, oficial de justiça, oficial de apoio, técnico judiciário, analista judiciário, os cargos ligados ao Poder Judiciário também são situações de incompatibilidade definitiva, tem que cancelar a sua inscrição. Ok? Então, basicamente, sobre impedimento e incompatibilidade, temos outras observações, mas vamos nos ater aqui para a gente passar para um próximo tema. Então, pelo amor de Deus, só tome cuidado nessa situação de incompatibilidade temporária. Tem que cancelar, tem que licenciar, definitiva, cancela, e impedimento não cancela nem licencia. Ok? Sobre infrações e sanções, pessoal, nós temos as infrações e sanções descritas no artigo 34, 35, etc. E no artigo 35 trouxe quais são as sanções disciplinares. Nós temos, pessoal, a censura, nós temos a suspensão, nós temos a situação de exclusão e a figura da multa. Agora, Rafael, a figura da censura ela está em voga por quê? Olha só, pessoal, a figura da censura ela está em voga por dois motivos. Ela não impede o exercício profissional. Então, se eventualmente você é punido com uma sanção disciplinar de censura, você não terá tolhido o seu exercício profissional,
não impede você de continuar exercendo a sua advocacia numa eventual sanção disciplinar de censura. E agora, tendo em vista o provimento 200 de 2020, é permitida a celebração de TAC, termo de ajustamento de conduta com a OAB, para as situações em que você foi punido com a sanção disciplinar de censura. Então, tome cuidado. Será imposto, na eventual celebração de um TAC, uma suspensão condicional do procedimento administrativo disciplinar, que ele ficará suspenso por 3 anos, cumprindo ali todos os requisitos, aquele procedimento será arquivado. Então, só tome cuidado, porque agora é possível a celebração de TAC na eventual sanção disciplinar de censura. Rafael, a censura, eu sei que pode ser convertida e pode ser celebrado um TAC, mas ela pode ser convertida em outra situação também? Sim. A censura, pessoal, ela pode ser convertida em advertência. Como assim, Rafael? A advertência não é uma sanção disciplinar, pessoal. Sanção são censura, suspensão, exclusão e multa. Mas a figura da advertência, ela só existe quando eu pratico uma censura em consequência atenuante. Nessa situação, ao invés de efetivamente eu tiver uma inscrição na minha folha de assentamentos, essa censura será convertida em advertência, tendo em vista a prática simultânea de uma circunstância atenuante, e ela não será inserida na minha folha de assentamentos, que é como se fosse meu registro funcional na OAB, minha folha de antecedentes na OAB. E ela é, então, feita por meio de ofício reservado, em que eu não tenha a minha anotação na folha de assentamentos. Então, tome cuidado com essa figura jurídica da advertência. Ela é um benefício para aquele que foi punido com censura, mas ela tem que ser praticada simultaneamente com uma circunstância atenuante para que aconteça essa conversão, ok? E a censura é tão branda que sequer é dada publicidade a uma eventual sanção disciplinar de censura, justamente porque ela não impede o exercício profissional. Agora, Rafael, a suspensão, ela impede o exercício profissional? Sim, pessoal. A suspensão após o efetivo transjugado, ela impede o exercício profissional. E ela será de 30 dias até 12 meses, ok? Então, a sanção disciplinar de suspensão, ela pode acontecer de 30 dias até 12 meses. E termos ainda alguns adicionais previstos lá no nosso estatuto que podem estender esse prazo. Agora, Rafael, nós temos as previsões descritas no artigo 34 que podem caber a suspensão, mas eventual cuidado, eventual reincidência em infração disciplinar pode também culminar em uma suspensão, ou seja, ao você praticar uma censura e eventualmente você praticar outra infração disciplinar punida também com censura, isso pode culminar em uma suspensão. Agora, Rafael, a exclusão, ela é a sanção mais grave? Sim, é a sanção disciplinar mais grave. E ela acontece em quais hipóteses? Vamos lá, pessoal. Gravem aí, pró-crime. A exclusão ela acontece numa situação de pró-crime ou 3 vezes eu, eventualmente, for suspenso na minha exercício da minha profissão. Vamos lá. Pró-crime. Se eu fizer prova falsa para obtenção dos requisitos de inscrição, ok? Então, se eu fizer prova falsa para obtenção dos requisitos de inscrição, eu serei excluído. Praticar crime infamante, se eu praticar crime infamante, eu também serei excluído. E cuidado, é só praticar, né? Ser condenado por crime infamante, é só praticar o crime infamante. E também, meus caros, se tornar moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Então, prova falsa, crime infamante e moralmente inidôneo. Tome cuidado com isso. Fazer prova falsa para os requisitos, tornar-se moralmente inidôneo para a advocacia e também, pessoal, a prática infamante, e isso culmina na exclusão do advogado. Só que essa exclusão só pode acontecer em procedimentos disciplinares em que tem um quórum de 2/3 do concessional competente para efetiva exclusão do advogado. Então, ou eu sou excluído pelo pró, ou pelo CRI, ou eventualmente, se eu for 3 vezes suspenso, isso também culmina com a minha exclusão dos quadros da OAB. Todas essas situações, que são 4, impõem um quórum majorado de 2/3 para que eu seja efetivamente excluído dos quadros da OAB. Okay? Sobre a advocacia pro bono, agora, bem rápido, pessoal. Bora lá. Pessoal, então eu estava discutindo sobre a advocacia pro bono.
ela permite, meus caros, que eu receba honorários de sucumbência, tendo em vista que essa remuneração ela é fixada pelo juiz em sentença e ela paga pela parte contrária ao advogado vencedor, ok? E a advocacia pro bono, ela pode ser desempenhada tanto em favor de pessoas naturais quanto em favor de pessoas jurídicas, desde que não tenha ali instituições sociais, fins econômicos, ok? E não tenham condições de pagar ali um advogado, ok? Então, ela pode ser desempenhada tanto em favor de pessoas naturais quanto de pessoas jurídicas, desde que sem fins econômicos e não tenham condições de pagar o seu próprio advogado, ok? Beleza? E lembre-se, o advogado pro bono ele pode sim receber os honorários de sucumbência, já que não são pagos pelo próprio cliente, são pagos pela parte contrária ao advogado vencedor. Ok? Sobre o sigilo profissional, meus caros. Rafael, o sigilo profissional, ele é absoluto? Não, pessoal, o sigilo profissional não é absoluto. Por quê? Configurada justa causa, ok? Configurada justa causa, eu posso romper o meu sigilo profissional, ok? Tanto que o sigilo profissional é eventual, vamos dizer assim, se eu romper o meu sigilo profissional, pasmem, eu serei punido somente com censura. É uma sanção disciplinar muito branda para o eventual rompimento do meu sigilo profissional. Então, eventualmente, eu posso romper o meu sigilo profissional sem que isso configure uma infração disciplinar. Quais são as hipóteses? Estão previstas lá no nosso artigo 37 do nosso Código de Ética e Disciplina, pessoal. Olha só, configuram justa causa casos de grave ameaça ao direito à vida, à honra ou que envolvam defesa própria, ok? Então, grave ameaça ao direito à vida, à honra ou que envolvam defesa própria, isso, meus caros, não configurará eventual violência ao código de ética, porque você está permitido ali de romper o seu sigilo profissional. Lembrando que o sigilo profissional de ordem pública, ele não precisa ser solicitado, é um dever do advogado. E todas as comunicações entre cliente e advogado presume-se confidenciais. Então, o advogado tem um dever de sigilo dessas informações, ok? Então, gravem aí essa questão do sigilo, essas questões que eu abordei sobre advocacia pro bono, SERGEV, gratuita, eventual e voluntária, as infrações disciplinares. Cuidado, a multa é também uma sanção disciplinar, só que ela só é aplicável cumulativamente. Então, nenhum advogado pode dizer, só fui punido com multa na OAB. Não, a figura da multa, meus caros, ela só existe cumulativamente, ou com a censura ou com a suspensão. Então, eu pratiquei uma infração disciplinar punida com censura ou punida com suspensão. Em havendo uma circunstância agravante, eu posso ser também multado, ser também apenado com a pena de multa. A pena de multa ela varia de, no mínimo, 1 anuidade ao máximo de 10 anuidades, ok? E cuidado, só pode ser aplicada cumulativamente. E também abordamos as questões do impedimento e incompatibilidade, que demanda aí ou cancelamento ou a licença, sendo que o impedimento é licencia, pelo amor de Deus, ok? Passo a palavra para aprender agora com a nossa mestre aí no direito civil e também, ela é tão inteligente, ela também é do direito administrativo, é uma coisa impressionante essa inteligência da Núbia. Então eu fico aqui para aprender e convido todos para o nosso Hora H, temos lá também o nosso Ética Ponto a Ponto, né? Também no nosso portal e, meus caros, a nossa segunda fase de Direito Penal, encampada juntamente com o professor Francisco Menezes, encampada pelo professor Campidelli e também pelo nosso Murilo Ribeiro, ok? Eu fico com a prática penal, o Chiquinho fica com direito penal e legislação especial também, o Murilo legislação especial e o Campi com processo penal. Será um prazer tê-los aqui como nosso aluno. Excelente dica. Excelente. Antes de você ir, Rafa, deixa eu só fazer um bate-bola com você, antes da Carol aqui fazer a apresentação, porque você tocou em 2 pontos que é muito interessante, porque você sabe que eu sou tipo uma prostituta do direito, né? Direito civil, direito administrativo, qual que eu gosto. Então, assim, me lembra muito a multa, porque no direito administrativo é completamente diferente da ética.
no direito administrativo, quando a gente estuda contratos administrativos, seja na lei de licitação em vigor e na nova lei de licitação, isso continua a mesma coisa, a multa é a única penalidade que pode ser aplicada cumulativamente. Não é que ela obrigatoriamente é cumulativa, mas ela é a única penalidade que não dá o chamado bis in idem, que pode ser aplicada cumulativamente. É muito interessante isso. Agora, Rafa, me permita que aprender com você e os alunos que amam ética também aprender com você. Eu vou tocar num assunto que traz uma interdisciplinariedade com direito civil e direito administrativo, que é a responsabilidade civil. E nós sabemos que lá no CDC, a responsabilidade civil do profissional liberal é ladrada como subjetiva, né? Inclusive, a responsabilidade civil do advogado, ela é subjetiva. Como que isso é trazido lá no Código de Ética? Porque eu vou trazer um pouquinho aqui para os meninos. Sim, Núbia, primeiro ponto, já foi definido em vasta jurisprudência, não só dos tribunais, mas também da própria OAB, que não se aplica nas relações entre advogado e cliente o Código de Defesa do... Tendo em vista que é uma atividade essencial em estação da justiça, é uma atividade ímpar, não se aplica efetivamente as relações entre advogado e cliente às relações do consumidor. Nós não temos aplicação do CDC, primeiro ponto. E olha que curioso, né? Eventual dano ao cliente, seja por dolo, seja por culpa, até mesmo tendo o advogado já renunciado ao processo, ele tenha causado um dano, permanece ali a responsabilidade disciplinar daquele advogado pelo eventual ação ou omissão que tenha causado qualquer tipo de dano ao cliente. Então, nós temos responsabilidade disciplinar, sim, tanto no Código de Ética quanto no nosso Estatuto da OAB, que ela será apurada em eventual procedimento disciplinar, e não temos, de fato, a aplicação do CDC aqui nas relações entre advogado e cliente. Você é tão inteligente, Rafa. Quem dera, quem dera. Eu que aprendo. Gente, como é que a pessoa pode transitar no direito civil e no direito administrativo? Isso é muita inteligência para mim, eu não consigo. Não consigo. Foi um prazer te ver, Rafa. Prazer todo meu, Núbia. Boa aula. Rafa, obrigada, viu, pelas dicas, foram sensacionais. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com você aqui. E reforçando o convite, venham participar do Hora H, que vai ser muito bacana também. Obrigada, viu, Rafa, pela parceria. Valeu. Tchau, tchau. Bora então de direito civil, né, Núbia? Vamos falar muita coisa importante aqui hoje. Muita. Tô ansiosa para ouvir suas dicas. E nem posso falar que direito civil é a melhor matéria, né, Carol? Porque tem dúvida entre direito civil e direito administrativo. E eu sei que a Flavinha não vai importar e eu vou fazer algumas interlocuções aqui com o direito administrativo também para vocês. Mas vamos focar aqui. Excelente. No civil. Direito civil, sem dúvida, passa aí por 5 pontos que são cobrados comumente em prova. Primeiro, a parte de negócios jurídicos, contratos sempre cai. A parte de família e sucessões da nossa diva, né, nossa rainha professora Reivane, também sempre cobrado em primeira fase. E obrigações e responsabilidade civil. Então, o que eu vou focar com vocês aqui? Alguns pontos de obrigações e responsabilidade civil. Lembrando que no nosso Hora H tem mais dicas. E eu tive aí insights que eu tenho certeza, Carol, que vai ser cobrado na nossa prova. Então, convido vocês a assistirem o nosso Hora H, que vai ser muito sensacional. E aqui eu vou trazer dicas novas para vocês no que tange a essa questão de obrigações e responsabilidade civil. Vamos lá. Obrigações. O que a prova da OAB, primeira fase, sempre cobra? A perda do objeto. Isso que importa. Seja obrigação de dar, de fazer, de não fazer, obrigação de dar a coisa certa, incerta. O que a prova da OAB quer saber é a repercussão, os efeitos da perda do objeto. E para isso nós temos um mnemônico, os meus alunos sabem, que é a merda. A palavra é feia, mas resolve. Você vai pensar o momento que se dá a perda. Então, se o momento se deu antes da tradição, é o que importa pra gente. Porque depois da tradição é a regra do res perito domino. E o que é a regra do res perito domino? A coisa perece para o proprietário. Então, não me importa se a coisa pereceu, Carol, depois que eu te entreguei. Se foi lá um bandido, te assaltou, levou a coisa, a responsabilidade é sua, que você é proprietária da coisa. Então, na prova da OAB, o que vai ser interessante é antes da perda, antes que o devedor entregue para o credor. Ele vai responder
por essa perda se ele agiu com dolo ou culpa. Por isso que a gente tem que imaginar qual que é a responsabilidade do devedor. O devedor só responde pelas perdas e danos se ele teve responsabilidade na perda da coisa, agindo com dolo ou culpa. Se ele não teve responsabilidade, ele não responde pelas perdas e danos. Ou seja, se o credor teve um dano moral, um dano patrimonial, um dano pela perda de uma chance com a perda dessa coisa, esse devedor não será responsabilizado. E aí entra o momento da extensão da perda, porque o M é o momento, o E é a extensão e a responsabilidade pelos danos. A extensão, eu posso ter um PT, que é uma perda total, também chamado de perecimento, e eu posso ter a perda parcial, também chamada de deterioração. Essa perda parcial, ela vai trazer um direito potestativo para o credor. O credor resolve a obrigação, fala, Carol, não quero mais. Te dei adiantamento? Me devolve. Não te dei? Fica por isso mesmo. Carol, se você agiu com dolo ou culpa, eu posso ainda pedir que você pague as perdas e danos. Se você não agiu com dolo ou culpa, você não vai pagar as perdas e danos. Simplesmente a obrigação vai se resolver. Ou eu, credor, como o direito é potestativo, eu vou exercer independente da anuência do devedor, eu vou aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, abatido o proporcional do preço. Obviamente, nós estamos falando aí da perda parcial, porque na perda total não há essa opção. Se houve perda total, como é que eu vou aceitar a coisa se ela não existe mais? Então, é só você imaginar o seguinte. Perda total, extingue-se a obrigação. Perda parcial, ou extingue-se a obrigação, ou o credor escolhe aceitar a coisa no estado em que ela se encontra. E você vai aplicar essa regra para todas as obrigações. De dar, de fazer, de não fazer. Acontece que eu preciso ter uma ideia, o seguinte. A obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer é a única obrigação negativa do Código Civil. Nela, a inércia é o adimplemento. Se você não faz, é porque você está plenamente o quê? Quite com a obrigação. Agora, se você faz, significa que você está inadimplente com a obrigação. Essa obrigação de não fazer, ela é muito peculiar, pessoal, e há muito tempo ela não cai na primeira fase. A obrigação de não fazer, ela é infungível, ela é personalíssima e a inércia é o cumprimento. É uma característica primordial dessa obrigação de não fazer. Já a obrigação de fazer, como o próprio nome diz, ela se despreende quando o devedor cumpre, ou seja, ele vai se comprometer a cumprir algo em proveito do credor ou de terceira pessoa. E aí entra uma dica também da titia Núbia aqui para você. Canetinha furta-cor de brocal, viu? Thaís, Aldri, aí para vocês anotarem. Primeiro ponto, a obrigação de fazer, ela pode ser personalíssima ou não. A obrigação de fazer, ela pode ter o caráter que só eu, Carol, posso fazer, porque você me encomendou aquilo, considerando a minha natureza da prestação, ou não, a obrigação de fazer pode ser cumprida por qualquer pessoa. Então, muita atenção para a prova da OAB, se ela torna a obrigação de fazer algo personalíssimo, algo singular, que só uma pessoa determinada pode fazer ou não. Sabe por quê? Porque aí entra um ponto em primeira fase, que é o chamado caráter transformista da mora. O que é o caráter transformista da mora? Aí a gente vai para o inadimplemento da obrigação. Quando o credor e devedor pactuam algo, eles objetivam um cumprimento regular da obrigação. Só que nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre o adimplemento vai ocorrer. E quando o inadimplemento vem, nasce para as partes que tiveram prejuízo o direito de arguir as chamadas cláusulas penais ou cláusulas contratuais. Essas cláusulas contratuais, elas são acionadas diante o inadimplemento de uma das partes. E aí você vai me perguntar, Núbia, mas quando que eu posso acionar as cláusulas penais? Isso está no artigo 416 do Código Civil. A cláusula penal, ela independe da prova do prejuízo. Aquele que vai arguir a cláusula penal, seja moratória, seja compensatória, ele só tem que comprovar que houve o inadimplemento culposo da obrigação. A parte descumpriu por culpa ou dolo.
Aí já nasce o direito de pegar o valor da cláusula penal. A cláusula penal moratória, ela vai ser arguída quando houver o atraso no cumprimento da obrigação. Bacana. E a cláusula compensatória? Quando houver a perda total do objeto. No OB tá ótimo, mas será que eu posso essa cláusula moratória e essa cláusula compensatória e transmutar a natureza delas? Perceba que é aí que entra o chamado caráter transformista da mora. A obrigação, ela tem que ser útil para o credor, quem está recebendo a obrigação. Então, vamos imaginar uma situação, e eu dou esse exemplo em sala de aula, que eu contrate um buffet, uma obrigação personalíssima, eu quero aquele buffet no dia do meu casamento. No dia do meu casamento, o buffet não aparece. Uma semana depois, a dona do buffet vem à minha casa e fala, Nubia, eu posso prestar agora o buffet. Dá vontade de dar uma bifa, né, gente? Na cara da pessoa. Fala assim, mas o que eu vou fazer com o buffet nesse momento, minha filha? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Naquele momento, ainda que o devedor possa prestar a obrigação, recebendo. Então, por mais que haja possibilidade, por mais que houve atraso, esse atraso, de acordo com a utilidade da prestação, foi convertida em quê? Em compensatória. Significa, então, que eu vou acionar a cláusula compensatória porque houve o inadimplemento total da obrigação. Então, a dica que eu dou para vocês é, quando vier uma questão, porque a OAB sempre coloca um caso concreto, sempre que vier uma questão, você vai pensar, essa obrigação prestada posteriormente da data avançada, ela ainda é útil para o credor? Se ela for útil para o credor, eu tenho uma cláusula moratória. Se ela não for útil para o credor, eu tenho uma cláusula compensatória. Houve uma perda da obrigação, ok? Então, esse é o primeiro raciocínio. Uma outra coisa que eu quero tratar aqui, Carol, e lembrando a fala aí da Lilian, a fala do Rafa, que me precederam aqui nessa manhã, é no que tange a responsabilidade. Núbia, Oi. antes de você continuar, só responder uma dúvida de uma aluna aqui no chat. É a Daniela. Bom dia, os alunos do Clube da OAB também terão acesso ao hora H? Acontecerá pela plataforma? Sim, alunos do Clube da OAB têm direito sim ao hora H, têm acesso ao nosso evento e vai acontecer sim pelo portal do aluno, combinado? Exatamente. Aqui no Supremo, gente, a gente dá assim, ó, possibilidades 1000 para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Não é à toa, né, Carol, que a gente costuma acertar muitas questões aqui nesses eventos de véspera. E aí, indo para a responsabilidade civil, no direito civil, ou seja, responsabilidade civil no direito administrativo. E aí a gente tem que ter um cuidado. A gente pega a responsabilidade civil no direito civil, a responsabilidade civil no CDC e a responsabilidade civil no direito administrativo para a gente fazer uma interdisciplinariedade. Porque embora a gente tenha lá as questões referentes ao direito civil, a responsabilidade no CDC ela é trazida para dentro das questões do direito civil, muito comumente. E aí eu digo para vocês o seguinte, no direito civil, qual que é a regra? Nós temos a responsabilidade civil subjetiva. Significa que uma vítima de um dano, para que ela possa ajuizar uma ação de indenização, ela precisa provar os elementos essenciais da responsabilidade civil, que é a conduta do agente. Esse agente, em regra, é uma conduta humana, é uma conduta direta, porque lembrem-se, só há responsabilidade civil indireta naqueles casos previstos no artigo 932 do Código Civil. Os pais responsáveis pelos atos dos filhos, curador, tutor responsáveis pelos atos dos seus tutelados, curatelados, os donos de hotéis, empregador responsável por atos do seu empregado, é o que nós chamamos de responsabilidade civil indireta. E aí vem para mim. Quando a responsabilidade civil é direta, a regra é que ela é subjetiva. Eu preciso provar a conduta, nexo causal, dano, e eu preciso provar que essa conduta foi dolosa ou culposa. Quando a responsabilidade civil é indireta, o próprio artigo 933 diz que a responsabilidade é objetiva. É só você pensar como que eu vou perquirir culpa ou dolo na cabeça de uma pessoa que não praticou o ato.
Porque ela está aqui numa posição de garantidor de ato de terceira pessoa. E nessa posição de garantidor, ele responde sempre objetivamente. E nesse ponto, a responsabilidade civil do menor é sempre cobrada de forma efusiva para vocês. E aí eu tenho 4 desdobramentos da responsabilidade civil indireta do menor. Quem responde pelos atos praticados pelo menor? Os pais, independente de quem está no exercício do poder familiar. Enunciado 445 do Conselho de Justiça Federal. Segundo ponto, existe possibilidade do menor responder sozinho? Sim, em 2 situações. E isso está no artigo 112 e 116 do ECA. Primeiro, quando os pais eles não tiverem condições socioeconômicas para responder, e o menor tem. E segundo, quando o juiz fixar na medida socioeducativa o dever de ressarcir o dano. Terceiro ponto na responsabilidade civil do menor. Núbia, tem como haver responsabilidade solidária entre pais e menor? Sim, quando ele foi emancipado. Se ele foi emancipado, é a súmula 41, aí eu tenho como trazer a responsabilidade civil para esse menor de forma solidária, junto com os seus pais. E o quarto e último ponto da responsabilidade civil do menor é você pensar no artigo 934. Pensa, Carol, eu como sua empregadora, você está atuando em nome da empresa. Você vai lá e provoca um dano em Mariazinha, né? Vou utilizar o exemplo da professora Reivane. Em Mariazinha. Mariazinha pode acionar tanto o empregador quanto o empregado, porque a responsabilidade é solidária. Mas vamos imaginar que Mariazinha opte por acionar o empregador, porque ele tem condições econômicas e o empregado não tem. O empregador pode mover ação regressiva contra o empregado para receber de volta o que ele pagou. Isso não acontece no caso dos pais, que são responsáveis pelos atos dos filhos. O pai não pode mover ação regressiva em face da indenização que teve que pagar por ato praticado pelo seu filho. Né, gente? Porque pai é, assim, sensacional, né, Carol? Então, responde mesmo, não tem jeito, tá? E aí, continuando, porque eu tô tocando na responsabilidade civil direta, ela é subjetiva. Bacana? E a responsabilidade civil do CDC? A responsabilidade civil do CDC, ela tem 2 desdobramentos. Os fornecedores respondem pelo vício do produto, tem um defeito que torna o produto que ele não atende à propriedade, à finalidade para o qual ele foi criado, ele torna impróprio para o consumo, ou então vai avariá-lo de alguma forma que ele o quê? Perde um valor. Ou então há um fato do produto, quando o produto causa um dano a uma terceira pessoa. O vício do produto é você pensar o seguinte: consumidor, ele tem direito de acionar todos da cadeia de consumo. A responsabilidade é objetiva, independe da prova de dolo, independe da prova de culpa. Só que tem situações excepcionais, onde o comerciante ele vai ser acionado diretamente. E é aí que a FGV nada de braçada. Quando que o comerciante vai ser acionado diretamente? E ele não pode chamar ao processo os demais fornecedores. Na hipótese em que o produto ele não tem identificação clara, quando a pesagem e medição é feita por ele. Então, perceba que nessas situações, que são no artigo 13, ele não pode mover a ação e chamar todos os outros fornecedores. Bacana? Núbia, qual o prazo que o fornecedor tem para sanar o vício? 30 dias. Essa é uma pegadinha. 30 dias. Mas qual o prazo que o consumidor tem para reclamar o vício? Aí depende se o bem é durável ou se o bem é não durável. O bem durável, 90 dias. O bem não durável, 30 dias. Perceba que o prazo para o fornecedor é o mesmo, 30. Para o consumidor, que varia de acordo com a durabilidade do bem. E a segunda vertente do CDC é a responsabilidade pelo fato do produto, que é o chamado acidente de consumo. E esse acidente de consumo, ele pode alcançar tanto o consumidor, que é aquele que efetuou a compra, quanto o consumidor por equiparação,
que está lá no artigo 17 do CDC. Então, imagina que eu chamei a Carol para que pudéssemos assistir o Hora H do Supremo na minha TV de 72 polegadas. Carol, então, foi lá para casa para a gente assistir o Hora H e, de repente, o televisor explode. Independente se a Carol tenha comprado ou não um televisor, ela é vítima do acidente do consumo e ela tem direito à indenização. Qual o prazo que ela vai poder entrar com uma ação para requerer essa indenização? 5 anos. Prazo decadencial. Sempre a contar do dano. Guardem isso. Responsabilidade civil é sempre a contar do dano. Então, perceba que a regra do Código Civil é a responsabilidade subjetiva. Do CDC, objetiva. Só que o CDC ele vai ressalvar os chamados profissionais liberais. Os profissionais liberais, eles vão ter uma responsabilidade subjetiva. Lembrando que o professor Rafael já disse aqui que ao advogado não se aplica o CDC, uma vez que o Código de Ética já tem previsão expressa nesse sentido sobre a responsabilidade civil do advogado. E por fim, Carol, a responsabilidade civil no direito administrativo. A responsabilidade civil no direito administrativo, ela caminha também por duas vertentes. A responsabilidade civil por ação e a responsabilidade civil por omissão. A responsabilidade civil por ação é constitucional, está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e a responsabilidade civil por omissão é jurisprudencial. Ela não tem previsão na Constituição, não tem previsão em legislação específica. A responsabilidade civil por ação, ela é objetiva. As pessoas jurídicas respondem, lembrando que órgão não responde porque órgão não tem personalidade jurídica. Agente não responde pela teoria da dupla garantia trazida pelo STF, que diz que o agente público ele tem a garantia de não ser acionado diretamente pela vítima. A vítima não tem a opção de demandar ou o agente ou a pessoa jurídica. A vítima é obrigada a demandar a pessoa jurídica. Por quê? Porque o agente, quando exerce as atribuições do órgão, está representando a vontade da pessoa jurídica. Bacana? Agora, a responsabilidade civil por omissão, como ela é jurisprudencial, a regra é que ela é subjetiva. Em que pese nós termos julgamento do STJ dizendo que ela é objetiva, na prova você vai responder que ela é subjetiva. Por quê? Para que o Estado possa responder por omissão, eu preciso comprovar o chamado descumprimento do dever legal de agir. E esse descumprimento do dever legal de agir, ele passa pela reserva do possível. Ou seja, era possível o Estado atuar e ele não atuou? Ele responde. Não era possível, então ele não responde. Então, nas questões é muito fácil identificar, Carol, porque vai trazer um caso concreto, onde era possível o Estado atuar e ele não atuou, haverá responsabilidade civil pela omissão. Ah, não, tem um caso que não era possível o Estado atuar, então ele não responde por omissão. Tudo bem? E para a gente encerrar, Carol, a minha participação aqui, eu vou relembrar com vocês um ponto também que sempre cai na primeira fase, que são as arras. O que são arras, Rafael? Aldrin? Arras ou sinal de negócio. A arra é um sinal que eu vou dar num negócio preliminar para dizer que vou celebrar o contrato definitivo. Então, a arra ou o sinal, ela só existe em contratação preliminar. Ela existe como se fosse um sinal, por isso que chama sinal, de que eu vou celebrar o contrato definitivo. Essas arras, como que elas são cobradas nas questões de primeira fase? A OAB vai trazer um caso hipotético, vai dizer para você que num contrato qualquer foi dado um sinal. Foi dado, então, uma garantia de que o negócio principal seria celebrado. E nesse contrato não havia cláusula de arrependimento. Ou havia cláusula de arrependimento. Aí pergunta para você que uma das partes desistiu e agora, como é que fica a obrigação? A outra parte tem direito à restituição do sinal? Tem direito a cobrar perdas e danos? Como que fica isso? Vou dar uma dica para vocês. Se você der um sinal, perdeu o Playboy. Acabou. Independente da modalidade de arras. Se você der um sinal, dá tchau para ela. Você não vê essa arras mais, ok?
A questão que a gente está perguntando aqui não é se você perde a arras. Isso a lei já fala que você perde. Tanto o artigo 419 quanto o 420 fala que o sinal ele é perdido, independente se havia possibilidade de arrependimento ou não. Ué, Núbia, mas se havia possibilidade de arrependimento, o que então que eu tenho de vantagem? A vantagem que você tem, meu querido, é de você não ser acionado pelas perdas e danos. Porque você compreende que quando eu dou um sinal, eu crio uma expectativa no sujeito de que o negócio principal vai ser celebrado. E o sujeito, então, pode ter celebrado um outro negócio que dependia do nosso. E aí, como eu não celebro com ele esse negócio, ele tem um prejuízo no negócio subsequente. E aí, esse prejuízo, ele pode cobrar de você. Só que ele só pode cobrar de você se as arras são confirmatórias. Se no contrato não havia possibilidade de arrependimento. No contrato não havia possibilidade de arrependimento, esquece as arras, você já perde o sinal. Acontece que você pode ser cobrado pelas perdas e danos. Danos patrimoniais, morais, dano pela perda de uma chance, dano estético, se acontecer, enfim, todos os danos, porque é o princípio da reparação integral. Agora, se no contrato tinha possibilidade de arrependimento, é venire contra facto próprio, minha gente. Ninguém pode se valer da própria torpeza. Olha, ele se arrependeu. Olha que surpresa. Mas você já sabia que ele podia se arrepender. Então, por que você celebrou o contrato posterior? Se você celebrou, você assumiu o risco. Problema seu, porque ele poderia se arrepender. Então, se havia possibilidade de arrependimento, ele só perde as arras, não podendo ser acionado nas perdas e danos decorrentes da não celebração do negócio. Carol, essa é a minha pequena contribuição aqui para os nossos alunos desta manhã. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo convite. E nós esperamos, então, todos os nossos alunos no Hora H. Já preparei várias dicas para vocês. E não se esqueçam, segunda fase também é no Supremo. A gente tem um índice de aprovação maravilhoso. E esquece penal, tributário, esquece segundas fases, civil e administrativo, que eu estarei lá com a professora Flávia Campos e também com o professor Ival, e em civil com a nossa maravilhosa professora Reivane. Tudo bem? Eu espero vocês. Núbia, excelente participação, pequena contribuição, enorme contribuição, dicas sensacionais para a prova, muito valiosas, e tenho certeza que o Hora H vai ser sensacional também. Eu já falei isso aqui várias vezes e repito, eu conheci o Supremo pelo Hora H. Se eu não tivesse participado do Hora H para a primeira fase, teria dado ruim, tá? Teria dado muito ruim. E deu muito bom. Fiz a segunda fase em civil, foi incrível também, com você, com a Reivane, com o Ival. Então é isso, pessoal. Recomendo muito que façam a inscrição de vocês lá no nosso site, no Hora H. Se vocês gostaram da revisão de hoje, vocês vão adorar a revisão do Hora H de sábado. Inclusive, no Hora H de sábado, temos aulas ao vivo, que serão no sábado, e também já temos aulas disponíveis gravadas para quem já fez a sua inscrição aí. Então, façam a inscrição e já comecem agora nessa preparação de reta final, nessa preparação de ativação de memória de curto prazo, né, que é tão importante. E, Núbia, antes de a gente encerrar, te agradeço mais uma vez pela participação. Eu quero falar com o pessoal aqui da nossa programação da semana. Hoje foi o nosso primeiro dia. Tivemos tributário, ética e estatuto da OAB na primeira live, que infelizmente caiu, mas o nosso ADM já me mandou aqui que parece que tem como recuperar essa live. Então, assim que a gente encerrar, postar essa live, eu vou tentar recuperar a live anterior para quem não assistiu. E amanhã, quarta-feira, nós teremos às 9 da manhã Ival com processo civil e José Humberto com empresarial. Às 17h30 teremos a Adélia com processo do trabalho e às 18h Tiago com direito do trabalho. Na quinta-feira, 9 da manhã, teremos direito constitucional com o Gustavo e com a Renatinha. E às 17h, Flavinha com administrativo e o professor Paulo Márcio com internacional. E não acaba por aí não, tá? Sexta-feira a gente também tem revisão às 9h. Campidelli com processo penal e o Chiquinho com direito penal. E às 8 da noite, Elisa com direitos humanos, Reivane com mais um pouquinho de direito civil e Bernardo com filosofia. E aí, sábado, nós temos aí o nosso grande Hora H, além das aulas gravadas que ficarão disponíveis também para os nossos alunos. Vai ser uma semana muito importante, uma semana intensa de preparação.
e eu tenho certeza que vai ser muito valiosa para todo mundo. Núbia, muito obrigada pela participação. Esse nosso primeiro dia foi fantástico. Vou tentar recuperar a primeira live, mas essa daqui, podem ter certeza, ficará gravada para vocês assistirem novamente ou para assistirem caso vocês tenham entrado aqui no finalzinho e não tenham acompanhado tudo, tá bom? E compartilhar, Inscrevam-se no Hora H. Carol. Não tem não tem Exatamente. concorrência aqui. Então todo mundo tem que passar, gente. Compartilha com os amigos para Isso. participar. Isso mesmo. Manda para os amigos a live, manda para os amigos também o nosso Hora H que está no site. E só para reforçar que o Hora H que está no nosso site, Núbia, está com 50% de desconto por um valor super simbólico de R$19,95, gente. Ah, não. Para com isso. É vodka, gente. Presta atenção. Tem que pensar nisso. Aí você para, depois vai comemorar tomando lá o seu gin, sua vodka, né? Exatamente. Bebe, né, Carol? Exatamente. É um investimento que eu costumo dizer que é para a vida, né, Núbia? Então, corram no nosso site e façam já a sua inscrição. Núbia, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra de novo. Chame os amigos, convida todo mundo e bora alcançar essa aprovação aí. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.